Fala comigo assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigada por poder estar na sua casa. Obrigada porque as portas da tua presença não estão fechadas. Nós podemos entrar, nós podemos acessar o seu coração. Nós podemos te conhecer, mas nós somos convidados a algo muito mais profundo, que é prosseguir em te conhecer. Senhor, obrigada porque eu tenho certeza absoluta, convicção absoluta de que o Senhor marcou essa madrugada para avivar os nossos corações. O Senhor marcou esta madrugada para trazer esperança àquele que não tem mais, para trazer alegria àquele que não tem mais. Fala comigo, Senhor, eu preciso desesperadamente ouvir a tua voz. Fala com o teu povo, fala com a nossa igreja, essa igreja, Senhor. Nós queremos guardar a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti outra vez. Fala conosco, Senhor. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos. Amém. Amém. Eu vou ser bem breve. Eu vou confessar para você que não foi essa palavra que eu preparei. Não foi. Eu estava relutante porque no período de carnaval Deus me deu 2 palavras e só deixou eu ministrar elas durante todo o período de carnaval. E uma dessas palavras o Senhor falou assim para mim: Karen, eu te dou uma janela de 6 meses. E em 6 meses, aonde eu mandar, você vai falar sobre isso. Eu cheguei aqui, sentei aqui, eu falei: Deus, mas tem outra palavra legal. Deus, mas tem uma melhor. E o Espírito Santo falou assim: mas não é a que é melhor para você. Não é a que você quer. Eu falei: Deus, então se é essa, faz alguma coisa aqui. Acho que, não sei se os irmãos viram uma menina vindo aqui falar comigo. E ela falou assim: o Senhor está entregando uma palavra de graça e favor para você. E quando Ele mandar, diga. Então, meu querido, eu já vou pedir perdão porque essa mensagem não está na moda. Essa palavra não está na moda. Nem todos gostam de ouvir sobre isso. Mas olhando para o tempo que a gente vive, olhando para os dias que a gente vive, é necessário que se volte a falar sobre isso. Quando eu era pequena, na igreja que eu congregava, menor, né? Que eu ainda sou pequena, mas quando eu era menor, na igreja que eu congregava, sempre eram ditas 3 vertentes de palavra, e repetidas, e reanunciadas, e reditas às pessoas: juízo, arrependimento e volta de Jesus. E a palavra que o Senhor me deu para 6 meses na minha vida é sobre um rei que um dia voltará. Esses versículos que a gente leu, Paulo que os diz. Paulo está no final dos seus dias, no final da sua vida, no final do seu ministério. E a Bíblia vai me ensinar que essas são as palavras mais pontuais da vida de Paulo. A Bíblia me ensina isso. Porque Paulo foi e é um dos nossos maiores exemplos e referências na palavra. Sim ou não? Sim ou não? Só que às vezes a gente ama falar sobre o começo das coisas, sobre o meio das coisas, mas parece que o fim a gente quer deixar um pouco de lado. Só que essas palavras poderosas não são ditas por Paulo no
começo da sua vida com Deus. Essas palavras poderosas não são ditas por Paulo no meio da sua vida com Deus. Essas palavras poderosas são ditas por Paulo nos últimos dias da sua vida. Deixa eu te falar, a gente tem uma mania de querer quando a gente olha assim e fala, Deus, eu tô no final, eu tô completando, eu tô acabando. Parece que nós temos uma mania de querer argumentar com Deus as recompensas que receberemos por causa daquilo que um dia fizemos. Parece que a gente quer mostrar para Deus tudo que a gente já fez para Ele e tentar convencer a Deus de que é o tempo de recebermos a recompensa devida de tudo aquilo que fizemos. Nós temos uma mania de achar que uma vida diante de Deus e dedicada aos pés de Deus talvez gere para nós algum mérito diante de Deus. Querido, nós não temos méritos. Querido, nós não somos bons. Querido, nós não temos nada em nós que agrade a Deus. Mas graças a Deus, que pelo seu próprio amor Ele escolheu colocar dentro de nós algo que o atraia. Ele escolheu colocar dentro de nós algo que o chame. E isso não vem de nós, vem dele. No final da minha vida, uma das coisas mais importantes que serão contadas vai ser se eu lutei as guerras certas. Porque deixa eu te falar, nem toda guerra certa é aquela que você vence. Nem toda guerra certa é aquela que você conquista, que você destrói todos os soldados inimigos. Às vezes a guerra certa é aquela que você defende. Defende aquilo que Deus colocou na sua vida. Defende os princípios que Cristo ensina na palavra. É por isso que deixa eu te falar, abra mais a sua Bíblia do que o YouTube. Abra mais a sua Bíblia do que as redes sociais. Abra mais a sua Bíblia do que qualquer outro livro de qualquer outro autor. Eis aqui as palavras da vida eterna. Eis aqui o manual da vida do cristão. Eis aqui tudo que você precisa saber sobre aquele que te escolheu. Ah, mas eu estou diante da guerra e não sei como lutar, não sei o que eu tenho, não sei como agir. Eis aqui a palavra que ensina que há uma armadura para você, a palavra que ensina que há uma vitória para você. Como saberei qual guerra lutar, se eu não abro a Bíblia para entender o que eu devo fazer no meio da guerra? Paulo está me ensinando, quando ele diz combati o bom combate, ele está falando, eu lutei as guerras certas. E qual é a guerra certa? Ah, é a guerra contra o fulano que me apedrejou. Não é. Pedra todo mundo vai receber, cara. Todo mundo vai receber uma crítica, todo mundo vai ser afrontado, todo mundo vai ser afligido por palavras malditas. Qual é a guerra certa então, Karen? A guerra certa é aquela que eu luto contra mim mesmo.
Porque deixa eu te falar, isso eu vou falar para sempre, porque me trata. Quando eu falo para você, está tratando a mim. Mas a gente não pode olhar para a pedra recebida e usar dela como legalidade para apedrejar o nosso irmão. Porque um dia jogaram ela em nós, um dia falaram de nós, um dia nos criticaram. Então agora eu tenho legalidade e respaldo para criticar também. Para com isso. Tira a pedra do bolso, esvazia as mãos. É por isso que é tão pesado caminhar para você, porque você quer arrastar tudo que fizeram com você. E Deus está falando: tira a pedra de dentro do bolso, porque ela vai fazer você afundar. Tira a pedra do bolso, porque ela vai fazer o caminho pesar e ser mais difícil. Tira ela do bolso. Ah, Deus, mas jogaram contra mim. E daí? A Bíblia não me ensina que eu não serei atingida por pedras, mas ela me ensina como lidar quando as pedras chegarem diante de mim. O que eu vou fazer, Karen? Edifica um altar ao Senhor com a pedra que te marcou. Edifica um altar ao Senhor com a pedra que jogaram contra você. Combati o bom combate. A gente acha que a guerra certa é lutar contra quem fala da gente. Se a gente tem vida com Deus, a gente não precisa fazer muita coisa. Testemunho fala muito mais. A gente acha que as guerras certas é lutar contra aquele que nos ofende, o nosso inimigo. Aí vem Jesus e me ensina o contrário da minha mente. Não é sobre ferir o meu inimigo porque ele me feriu. Não é sobre tentar matar o meu inimigo porque ele me atingiu. Jesus fala: ame o seu inimigo. O que eu tenho que fazer para conseguir atingir esse nível? Lutar contra você mesmo. Porque o problema não é o que fazem conosco, mas como nós reagimos ao que fazem conosco. Eu vou debater, eu vou arrebentar com quem está falando de mim. Não, ora. Vai para o joelho. A oração ainda pode muito nos seus efeitos. Bater boca é perda de tempo. Continua vivendo a verdade do Evangelho. Continua renunciando a si mesmo. Qual é a guerra certa? O combate certo é contra o meu orgulho, que vai me dizer que só porque eu tenho um discurso bom, eu sou alguma coisa. Não sou. Não a nós, não a nós, e sim ao Senhor. Contra mim mesmo, porque o meu eu vai me dizer que se eu faço obras de caridade, eu sou uma boa pessoa. Não sou. Misericórdia, ai de mim se não fosse Cristo, ai de mim se não fosse o Espírito. Contra quem me magoou, não, é contra o meu coração enganoso que não libera perdão. Portanto, meu querido, começa a rasgar essa lista que você fez de pessoas que você vai criticar porque te criticaram. Rasga. O que eu faço então, Karen? Vai para o joelho e ora por elas. Ah, mas eu não vou com a cara de fulano. Fecha os olhos então, se você não vai com a cara dele. Fecha os olhos então e dobra os joelhos. Eu não consigo perdoar. Começa. Se você der o primeiro passo, o Espírito Santo te ajuda a dar os outros até o perdão ser completo. Começa.
Sou eu que quero falar mal. Sou eu que quero criticar. Sou eu que quero apontar o erro, a queda, fazer o pecado virar destino. Não é, não é, não é. O Cristo que habita dentro de nós vai dizer: ei, enquanto houver vida, há esperança. Enquanto houver vida, Ele pode mudar. Enquanto houver vida, Ele pode transformar. Aleluia! Aleluia! Combati o bom combate. Lutei as guerras certas. Alguém já assistiu o filme Até o Último Homem? Momentinho. Eu assisti esse filme e me lembrei muito disso que Paulo fala. Porque o personagem principal desse filme não é aquele que está com a arma, não é aquele que está com a espada, não é aquele que vai lá na frente e acerta todo mundo, derruba todo mundo, não. O personagem principal dessa história, ele carrega uma coisa que se chama maleta de primeiros socorros. Qual é a atitude que mais chama a atenção nesse filme? É que ele vai para o meio da guerra sem arma nenhuma. Ele vai para o meio da guerra sem proteção nenhuma. E ele fala assim: Deus, me deixe salvar mais um. Deus, me deixe buscar mais um. Lutar contra mim mesmo é entender que salvar a minha pele é muito bom, mas o Evangelho diz: vai para o meio da guerra para salvar até os seus irmãos. 99 é muito bom, mas quando eu venço a mim mesmo, a 100 também é importante. Mas é a minha pele. Eu vejo uma geração que fala assim: a gente vai mudar o mundo, sim ou não? Sim ou não? Meu lado esquerdo, sim ou não? Meu lado direito, sim ou não? A gente fala que vai mudar o mundo. Mas se Deus falar assim: me dá suas lágrimas, que através delas eu vou mudar algumas coisas no mundo, a gente fala assim: não. Se Deus fala assim: me dá a sua vida, porque através dela eu vou mudar algumas coisas no mundo, a gente fala: não. A gente precisa entender que o bom combate começa a ser lutado quando Deus falar assim: eu quero a sua vida, e você falar: eis a minha vida aos seus pés. Deus falar: eu quero as suas lágrimas, e você disser que nunca sequem os meus olhos. Deus falar: eu quero o seu corpo, e você disser: desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Por amor a um vale a pena. Aleluia. Ele diz: acabei a carreira. E ele me ensina assim: Karen, eu não desisti daquilo que eu comecei. Talvez eu não tenha feito certo sempre, mas sempre que eu vi que não estava certo, eu recomecei. Ele está dizendo: eu não desisti. E Paulo, a Bíblia vai falar que ele foi um dos mais incríveis missionários. Edificou igrejas, edificou o povo de Deus, trouxe palavras reveladoras, mas ele está me ensinando: eu comecei e eu consegui terminar. E quantos de nós começamos e não terminamos as coisas? Campanha, a gente começa e não termina. Propósito, a gente começa e não termina.
Chamado, a gente diz sim, depois diz não, depois diz talvez, depois diz um dia, depois diz um dia. Quantos de nós falamos algo para Deus e a gente fala de pé junto: Deus, eu vou cumprir, eu vou fazer, vai dar certo. E no primeiro dia difícil, a gente desiste. Deixa eu te falar uma coisa que Deus me ensinou. Ele falou assim: Karen, não demoniza o deserto. Porque a gente vira para Deus e a gente fala assim: Deus, eu estou no deserto. E a gente acha que é a pior coisa do mundo, sim ou não? Sim ou não? A Bíblia vai falar que o povo de Israel vai para o deserto. Mas existe alguém que coloca eles lá dentro. A Bíblia diz que o Senhor fala: eu. Quem que levou para o deserto? Deus. Ele fala: eu coloquei vocês no deserto para saber o que existia dentro do coração de vocês. Olha para Jesus. A Bíblia vai falar que o inimigo, Satanás, estava esperando Jesus lá no deserto, mas não é o inimigo que coloca Jesus lá. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor conduziu Jesus ao deserto. Por que você está falando de deserto, Karen? Porque o deserto é primordial. Nele ou a gente desiste ou a gente aprende a ficar. Nele ou a gente fica tão apaixonado por Deus que a gente não quer largar mais Ele, ou a gente desiste. Deixa eu te falar uma coisa. Quando chegar o dia do deserto, quando chegar o dia mau, quando chegar o dia difícil, o que você vai fazer? Porque, meu querido, se você é cristão achando que sua vida vai ser um mar de rosas, um jardim do Éden, está achando errado. A porta ainda é estreita. O caminho ainda é apertado. Renúncia ainda é um requisito. Cruz ainda é algo que eu preciso carregar. Deus nunca me prometeu que a minha vida seria fácil, mas Ele prometeu estar comigo todos os dias da minha vida. É por isso que eu começo, e no meio do caminho eu entendo, eu não posso desistir. Aquele que colocou a mão no arado, não dá para olhar para trás. Não dá para ficar cobrando de Deus algo. O que eu faço então, Karen? Entra no deserto, aprende a lição, vence o deserto. O que eu faço então, Karen? Entra no barco, vai em direção à tempestade. Nossa, mas a tempestade mesmo. Porque se o teu coração estiver no lugar certo, no meio da tempestade, Jesus te encontra. Aleluia! No meio do deserto, Jesus te encontra. No meio do vale, Jesus te encontra. No meio dos ossos secos, Ele te dá vida. Não desiste. Ah, mas está muito difícil. Vou falar que nem minha avó falava assim, que para melhorar, vai piorar muito. Ai, Karen, que desanimador. Se Jesus está contigo, até os piores momentos são bons. Amadurece que tu vai entender isso. Não desista. Depois ele diz: guardei a fé. Fala assim: guardei a fé. Aqui é um negócio que pega. Paulo está me ensinando assim: o mesmo amor que eu tive no começo, ninguém roubou de mim. A mesma paixão que eu tinha no começo, ninguém roubou de mim.
A mesma expectativa que eu tinha no começo, ninguém arrancou de mim. Eu amei no começo e eu estou amando do mesmo jeito agora no final. Eu estava apaixonado no começo e eu continuo apaixonado agora no final. Sabe qual é o nosso problema? Crente não gosta de ouvir que alguém fale sobre as brechas que ele tem. Deixa eu te falar, vou falar sobre as brechas. Porque Deus não quer mais alguém que Ele enche e esvazia, enche e se esvazia, enche e se esvazia. Deus está procurando alguém que está tão refeito, tão transformado, sem brecha nenhuma, que se Deus enche, Ele transborda, se Deus enche, Ele transborda. Aleluia! Brecha é o primeiro lugar que o inimigo vai procurar para roubar você, para assaltar a sua fé, para roubar a tua alegria de estar numa vida com Deus. A gente começa tão empolgado, a gente começa tão feliz, falando: não, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou falar do amor de Deus. E aí na primeira brecha que se abre, a gente já não vou orar tanto assim, não vou jejuar tanto assim, não preciso falar de Deus tanto assim. Deixa eu te falar, vem para a mão do oleiro que Ele quer te ensinar a transbordar. Ninguém vai roubar a sua fé, ninguém vai roubar o seu amor. Aleluia! A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se... Você está com sono? O amor de muitos se esfriará. Então, um momentinho. O que vai diferenciar as pessoas nos últimos dias é o amor. Eu vou te dar uma dica que o Espírito Santo me deu. Deus, Ele preza tanto pelo primeiro amor. Jesus vira a uma igreja e Ele fala assim: você é perseverante, isso é bom ao seu respeito. Mas eu tenho porém contra ti, que abandonastes o seu primeiro amor. O Senhor me falou assim: Karen, só vai conseguir ficar de pé com o seu amor queimando nos últimos dias quem conservar dentro de si o amor dos primeiros dias. Quando o Espírito Santo me falou isso, ele estava me ensinando o que Paulo está dizendo. Com o mesmo amor que eu comecei, eu terminei. Tudo que o inimigo mais quer é roubar a sua fé no meio do caminho. Tudo que ele mais quer é fazer você acreditar que a sua visão precisa determinar a sua vida. Então, se eu não vejo, não vai acontecer. Então, se eu não enxergo, não vai acontecer. Mas vem o Espírito Santo e me ensina que eu não preciso ver para crer. A fé pode não ver, mas ela sabe. E uma vida de quem vive por fé é engraçada. Às vezes Deus vai falar assim: tapa os ouvidos e abre os olhos. Por quê? Porque nem toda voz que você escuta está em acordo com a visão que eu estou te dando. E às vezes a fé vai falar: tape os seus olhos e abra os seus ouvidos, porque o que você está vendo não está de acordo com a palavra que eu estou te dando. Se você perder a sua fé, consequentemente você perde o seu amor. Minha geração aprendeu a acreditar que se eu sinto,
é porque então Deus veio. Assim, a gente sente um arrepio, a cabeça coça, o joelho treme. Então a gente fala, cara, Deus veio. Deus está procurando alguém que sabe que Ele veio, mesmo se não sentir nada. Alguém que vive por fé é um adorador. E se não tiver o melhor louvor, se eu não estou vendo o melhor louvor, tá tudo bem, a minha vida é uma canção. Eu sou adorador. Ai, se eu não ver a palavra acontecendo do jeito que eu quero, me desculpa, mas a palavra sempre é do jeito que Deus quer. E se é do jeito que Ele quer, é o melhor para nós. É tão profundo isso que quando Deus Ele quer um profeta, Ele levanta. Quando Deus quer um missionário, Ele levanta. Quando Deus quer ungir alguém, um rei, Ele levanta. Mas quando Deus quer um adorador, a Bíblia fala que Ele procura, Ele procura, Ele procura. Aleluia. Guardei a fé, Ele está me ensinando. Ninguém roubou de mim. Aquilo que Deus me deu no começo, eu preservei até o final. Agora chega na parte que eu amo, que não está na moda. Paulo ele fala assim: e Deus, o justo juiz, o reto juiz, me dará naquele dia uma coroa de justiça.